Seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva. Então vamos para as notícias. Como nos tempos bíblicos, tribos de Samaria fazem sacrifício de Páscoa. A cada ano, eles sacrificam cerca de 40 ovelhas em uma cerimônia que atrai turistas em todo o mundo. Com a participação do chefe do Conselho Regional de Samaria e oficiais da IDF, Forças de Defesa de Israel, samaritanos celebram a Páscoa com sacrifício de animais, na noite de quinta-feira, dia 14. A Páscoa vai ter dia 23. Cerca de 800 samaritanos vivem em Israel, principalmente ao longo do distrito de Tel Aviv e no Monte Gerizim. Todos os anos eles realizam uma cerimônia tradicional com a presença da maioria dos membros da sua comunidade. Eles acreditam que são descendentes diretos das tribos não exiladas de Efraim, Manassés e Levi. E de acordo com sua tradição, eles são os guardiões da Torá original. A cada Páscoa, eles sacrificam cerca de 40 ovelhas em uma cerimônia que atrai turistas de todo o mundo. Sobre a cerimônia. Para participar do ritual, todos os membros da comunidade vestem de branco. Acredita-se que a Páscoa samaritana tenha sido observada há mais de 2000 anos por eles. O sumo sacerdote dos samaritanos disse, durante uma conversa com o chefe do Conselho Regional de Samaria, Yos Dagan, que estava feliz em conhecê-lo na ocasião da festa da Páscoa. Para Dagan, os samaritanos são parte integrante da história de Samaria e fazem parte da história de Israel. Nós os amamos, ele afirmou. Sobre o sacrifício na atualidade. Na época em que o templo existiu, o povo judeu fazia as ofertas de Páscoa, mas essa tradição cessou com a destruição do templo 70 anos depois de Cristo. Conforme Jerusalém Post, vários membros da organização Ozrim Lahá, Retorno à Montanha, foram presos na manhã de sexta-feira, dia 15, no início dessa semana, por tentar sacrificar um cordeiro no monte do templo. A organização se define como um movimento pela redenção no Monte do Templo e visa militar para que o local não caia em mãos estrangeiras. Aí fala de Jesus que fez o sacrifício. Para os cristãos, Jesus é o Cordeiro que veio para salvar o mundo. A reconstrução do templo é o grande objetivo deles e para isso, além de rituais de sacrifício, eles criaram um instituto que tem reconstruído ferramentas e utensílios para serem utilizados nas futuras cerimônias religiosas quando o templo estiver pronto. A prática, que tem sido defendida por lideranças religiosas, porém, é condenada pelos defensores dos direitos dos Então, os samaritanos, a maioria dos judeus não consideram nem judeus, é uma mistura de judeus. No caso, nessa atualidade de hoje, nos anos que nós vivemos, esses samaritanos estão falando que eles são as descendências diretas de Levi, das 3 tribos que eu falei, e aí eles sacrificam todo ano 40 ovelhas. É o movimento que reivindica o Monte do Templo, que financia e que quer que o terceiro templo seja construído, eles foram impedidos, a boa maioria deles, de fazer o ritual lá no Monte do Templo. Aí vocês viram vários vídeos por aí dos palestinos bloqueando a passagem para ir no Monte do Templo. Teve a própria mesquita lá dentro, eles apedrejaram. Foi terrível, né? Esse movimento chama Retornando ao Monte. Eles são bem radicais no sentido de religioso, né? São chamadas de ativistas ilegais, mas eles querem a qualquer custo que seja feito o sacrifício lá no Monte do Templo, que o terceiro templo seja reconstruído, e enfim, eles, nesse sentido, a polícia de lá considera eles bem radicais. Na minha opinião, o maior empecilho físico para a reconstrução do terceiro templo é o próprio governo de Israel, que impede os judeus sequer até mesmo de orar lá em cima. É lógico que tem todo um mover espiritual, tem a vontade de Deus. Quem vai fazer o que Deus não quer, né? Se Deus bater no martelo que vai ter, falou que não tem, não tem.
Mas eu estou falando numa parte física. O governo hoje de Israel é o maior empecilho para a construção do terceiro templo, na minha opinião. Olha, o Putin hoje me surpreendeu. Putin exige propriedade de uma igreja em Jerusalém em carta a Bennett. O presidente russo Vladimir Putin exigiu a propriedade para a Rússia da igreja, essa que vocês estão vendo, Alexander Nevsky, na cidade velha de Jerusalém, em uma carta endereçada ao primeiro-ministro israelense Naftali Bennett, argumentando que é uma promessa pendente de seu antecessor Benjamin Netanyahu. Dar essa igreja aí para a Rússia é a mesma coisa de dar o solo ali, parte da Terra Santa, para o Putin. E segundo ele, foi o Benjamin que prometeu. A disputa pela propriedade daquele templo, também conhecido como Catedral da Santíssima Trindade, pertencente à Igreja Ortodoxa Russa em Jerusalém, agora ressurge depois que Netanyahu prometeu a Putin transferi-lo para a Rússia após a libertação em 2020 do israelense Naman Issachar, de um russo, prisão condenado por porte de maconha. A carta enviada ontem à noite, segundo o portal Inet, surge no momento em que a Rússia manifesta o seu desconforto com a posição israelita na guerra da Ucrânia, que passou da ambiguidade das primeiras semanas à condenação do massacre de civis em Bucha e ao apoio à sua suspensão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Como resultado dessa indignação, o embaixador israelense em Moscou, Alexander Ben-Zvi, também foi ontem convocado pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia para esclarecer as declarações feitas pelo ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid. Houve uma tentativa mal camuflada de tirar vantagem da situação na Ucrânia para distrair a atenção da comunidade internacional de um dos mais antigos conflitos não resolvidos, o conflito palestino-israelense. Eles estão falando que Israel está tirando proveito da guerra na Ucrânia para massacrar os palestinos, que vocês estão vendo, que eles estão revoltados lá no Monte do Templo, apedrejaram um ônibus que estava passando, machucou pessoas, apedrejaram uns religiosos que estavam a caminho do Monte do Templo. Então, meio que uma baderna. Israel manteve uma posição de condenação negligente em relação à invasão russa na Ucrânia para não prejudicar o acordo geoestratégico que tem com a Rússia na Síria, onde permite atacar alvos pró-iranianos. Não queria condenar a Rússia, porque a Rússia, para quem não sabe, comanda ali um pedaço da Síria, e aí quando Israel ataca a Síria, a Rússia não ataca Israel por causa disso. É um meio acordo. A Rússia controla a propriedade de fato dessa igreja desde 1890, já que sob o Império Otomano foi reconhecido que ela pertencia ao glorioso Reino Russo. Em 2017, Moscou reivindicou a propriedade local pela primeira vez perante a justiça israelense com base em sua afirmação, embora o Reino Russo não exista mais. E Netanyahu decidiu que a disputa da propriedade não poderia ser resolvida no tribunal, pois é um local sagrado, e ordenou que o governo russo registre a igreja Alexander Nevsky como uma propriedade no Comissariado do Registro de Terras de Israel. No entanto, o novo governo de coalizão liderado por Bennett devolveu a decisão à Suprema Corte, que suspendeu o reconhecimento final da propriedade russa. Olha, o solo de Israel não pode ser dividido, isso é bíblico. Se dá essa igreja para a Rússia, nossa. Você vê que a Rússia já está retalhando ali o Estado de Israel por causa de uma questão lá em cima que não tem nada a ver com Israel. E olha que a grande reinicialização do transhumanismo trouxe lá aquele evento que a gente sabe da elite. Vocês já ouviram falar de poeira inteligente? Que espiona o seu cérebro através de um microchip humano? Pois é, ali naquele... esqueci agora. Aquele movimento The Commons, daquele transhumanista da elite, então, inventou esses microchips
que chama Smart Dust. São microchips que vão, eles vão, como é que eu falo? Eles vão espionar seu cérebro, tudo que você faz, e você pode nem saber que ele existe. Como assim? Apertas, através de um aperto de mão, são microchips tão pequenininhos que você não consegue enxergar. E aí, com um simples toque de mão, eles grudam na sua mão e você nem vê, e você é rastreado. Os chips podem grudar nas mãos das pessoas e rastrear pessoas em todo o mundo, coletar dados médicos, como pressão arterial, nível de açúcar, sangue, dados biométricos. A lavagem normal das mãos não remove as lascas por pelo menos uma semana. Isso significa que já em 2004 já era possível a vigilância total das pessoas. Desenvolvimentos futuros ajudarão a tornar esses dispositivos completamente despercebidos. Como a chamada poeira inteligente já foi desenvolvida na década de 90 pelo Dr. Chris Pister, professor de engenharia, como uma maneira simples de usar sensores sem fios inteligentes. Pister imaginou um mundo onde sensores podiam medir quase tudo. Sem surpresa, os militares dos Estados Unidos forneceram o ímpeto e funcionamento do desenvolvimento. Isso daí é um projeto de vigilância militar. Estou passando. Aí aqui a Neuralink, que está até um pouco atrasado. O que eu quero trazer é que você pode ser microchipado e você nem saber. Olha essa imagem do dedo, é desse tamanhozinho aí, é uma poeira mesmo. Só que é chamado de poeira inteligente. E quem está financiando isso é aquele Klaus Schwab, do Fórum Econômico, que acontece em Davos. Com essa coisa que ele trouxe de transhumanismo, misturar máquina, pessoa, enfim, ele está financiando isso. Então as pessoas futuramente elas vão ser microchipadas, vão ter esses microchips e não vão saber. A fusão dos humanos com máquinas está sendo usada para mover os interesses dos globalistas e remodelar a humanidade e obter controle total sobre todos os aspectos de nossas vidas. Vai ser impossível você não ser controlado. Esses minúsculos chips são chamados de Smart Dust. Centenas deles podem ser transferidos com um simples aperto de mão. A DARPA, uma instalação de pesquisa militar do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, esteve significativamente envolvida no desenvolvimento. Então é isso, que Deus abençoe vocês.